Só para relembrarmos, então, desde o início nós estamos um texto que o mensageiro do Senhor, é isso que significa a palavra Malaquias, traz para a nação de Israel em que tempo? Nesse tempo último do Antigo Testamento, embora o Antigo Testamento ele não está organizado em ordem cronológica, mas a mensagem de Malaquias, ela é sim, e ela está sim, na posição cronológica correta, que é exatamente o último período antes do que é chamado período interbíblico, ou este intervalo de 400 anos entre o último profeta, a última profecia e a vinda do Senhor Jesus. Nesse período aí, que a nação de Israel estava recolocada na sua terra, a nação de Judá estava recolocada na sua terra, o povo estava reconstruindo dos escombros a cidade de Jerusalém, o templo já havia sido reconstruído por Neemias e por Esdras, a cidade estava fortificada, e então a nação estava se reconstruindo. Não foi um período fácil, porque embora o povo conseguia realizar o seu culto, a sua religião, eles estavam suscetíveis a muitos ataques, e foi assim. Eles foram dominados primeiro lá pelos babilônicos, depois pelos assírios, depois pelos sírios, e aí você tem uma sucessão de domínios, que são chamados de persa, medo-persa, grego e romano, nesse período aí de aproximadamente 400 anos. Nesta época, a religião judaica, ela sofreu ataques, mas ela em nenhum momento, ela foi completamente extirpada. E o momento em que Malaquias escreve em nome de Deus para o povo, é um momento em que eles não estavam passando por invasão nenhuma, eles já estavam com as suas reconstruções encerradas, a religião vivia uma normalidade e ao mesmo tempo uma mornidão terrível. Então eles estavam se secularizando lá no seu tempo. Secularizando como? Eles estavam com o coração frio, eles cumpriam a religião deles como um ritual. Eram apenas cerimoniais que eles iam lá, realizavam, mas não havia coração, não havia envolvimento de alma no que eles estavam fazendo. E então a religião deles, o judaísmo, era uma religião fria, cheia de regras, de normas, mas as regras e normas eram aplicadas de formas diferentes, porque os líderes religiosos faziam vistas grossas e faziam uso de 2 pesos e 2 medidas, conforme a condição econômica ou a classe social ou o poder das pessoas que estavam oferecendo culto. Então, o contexto de Malaquias é extremamente semelhante ao contexto da igreja no século 21. Muito semelhante. Por isso que esse texto é um texto tão atual para nós, porque ele tem tudo a ver com a realidade dos nossos dias. Uma realidade em que, pela ausência de conflito, pela ausência de intervenções externas dentro da religião, a religião simplesmente fica estagnada, fica morna e fica extremamente secularizada, sem fervor, sem afeto, sem alma, sem fé, apenas um rito, um cerimonialismo. Nesse período, Malaquias fala da parte de Deus, denunciando uma série de coisas. Primeiro, ele denuncia que o povo duvidava do amor de Deus por eles. Então, o texto começa com Deus dizendo assim: vocês não acreditam no meu amor por vocês? Vocês não sabem o que é não ser amado de Deus. Vocês estão reclamando porque vocês estão aí, vocês estão com a barriga cheia, vocês têm tudo que vocês querem, vocês estão numa nação sem conflito, e vocês estão achando que eu não amo vocês? Olha um pouquinho para Edom, e deve falar dos edomitas, povo contra quem, o texto de Malaquias diz que Deus está para sempre irado, e Deus diz: eles constroem, eu derrubo, eles levantam, eu arrebento, e eu vou acabar com eles. Isso é Deus estar irado com o povo. Isso é a ausência do amor de Deus. Agora o povo de Israel não. Todos atacavam e todos acabavam vencidos. Todos faziam coisas contra eles, como tirá-los da sua própria terra, e Deus os trazia de volta. Eles destruíam Jerusalém, eles reconstruíam. Destruíam de novo, eles reconstruíam de novo. E a mão de Deus estava sempre sobre eles. Então Deus começa a questioná-los. E aí o segundo questionamento tem a ver com o quê? Com a fidelidade deles. Porque Deus diz: o meu amor por vocês continua o mesmo, mas o de vocês por mim, esse não.
E por que não é? Você vai lá no capítulo 1, você vai seguindo a sequência, Deus começa a dizer para eles assim: olha, vocês estão trazendo para a minha mesa, que era a mesa dos levitas, ou seja, a mesa daqueles que viviam da igreja e dependiam da igreja, aqueles que trabalhavam no templo e comiam daquilo que era levado para o templo. Deus vai e diz: vocês estão trazendo coisas podres, vocês estão apodrecendo, adoecendo minha mesa, porque na hora de escolher o boi, você não escolhe o boi saudável para trazer de dízimo, você vai lá e escolhe o boi doente, o boi que foi dilacerado no deserto, e você traz aqui para ser dízimo. E por causa disso, vocês estão tornando a minha mesa numa mesa impura. Vocês vêm para cá com cara de cansado, e aí vocês ficam enfadados na hora dos cultos, na hora do serviço religioso. E Deus vai falando assim: olha, vocês não me amam, eu amo vocês, vocês não me amam mais. E a prova que vocês não me amam mais é que vocês estão torcendo tudo que eu disse para vocês fazerem. Tudo que eu disse para vocês fazerem, vocês estão fazendo de qualquer jeito e fazendo pela metade. Vocês estão sendo infiéis. E aí Deus continua. E o pior, que os líderes de vocês estão concordando com isso. E na hora deles manifestarem a minha lei, eles fazem a minha lei e eles julgam de forma perversa. Eles têm dois juízos para a mesma causa. Eles fazem 2 pesos e 2 medidas. E estes homens que eram para ser bênção para vocês, vão se tornar maldição para vocês. E ele continua. E ele fala: se já não bastasse isso, a infidelidade de vocês, que é para comigo, que é para com a religião, que é da parte da liderança e da parte daqueles que são liderados, se já não bastasse toda essa infidelidade, ainda existe a infidelidade conjugal, porque vocês estão abandonando aquela mulher da mocidade, e vocês estão se casando com estrangeiras. E então no capítulo 2, e nós passamos aqui quase que 2 meses falando sobre a questão da vida conjugal, baseado em Malaquias. Deus desafia o povo dizendo assim: olha, vocês fizeram uma aliança comigo no dia do casamento, eu estava presente lá, eu vi vocês jurarem. Vocês estabeleceram uma aliança diante de mim, agora vocês estão quebrando essa aliança. E aí a gente concluiu o quê? Que é inevitável, quando você começa a duvidar do amor de Deus, quando você começa a ser infiel para com Deus, você vai ser infiel para com a sua igreja, para com a sua religião, você vai ser infiel para com os seus líderes, e você vai ser infiel dentro da sua própria casa. É uma escada, é uma descendente, você vai caindo degrau por degrau. E aí na semana passada, nós terminamos o capítulo 2, iniciamos o capítulo 3, atentando para o quê? Para o fato de que este Deus é um Deus de justiça, e Ele fará justiça. O povo, esse mesmo povo religioso, infiel, dizia: Deus abençoa o sujeito que faz tudo errado, e o que faz tudo certo, esse não é abençoado. Esse daí come o pão que o diabo amassou. Não é essa expressão que está lá, mas isso que eles queriam dizer. Então eles estavam acusando Deus de ser um Deus injusto. E aí nós estudamos na semana passada que este Deus que é justiça, Ele fará justiça. E então, do versículo 17 até o versículo 5 do capítulo 3, Deus promete que cumprirá a justiça. Do banco dos réus, onde Deus foi colocado, Deus se levanta e diz o que Ele fará. E aí nós estudamos na semana passada que um tribunal foi estabelecido, Deus fez a sua defesa, mostrou que Deus não estava alienado a tudo aquilo que estava acontecendo, mas Ele tinha o tempo e o modo certo de fazer justiça. Mas Deus faz com que o povo olhe para o seu próprio caráter. E Deus fala assim: mas olha, quem é que está me acusando? As pessoas que estão me acusando são as que duvidam do meu amor, são as que não cumprem suas obrigações quanto a mim, quanto a minha lei, são as pessoas que deturpam a minha lei, são as pessoas que adulteram dentro de sua própria casa, são esses que estão cobrando justiça do Deus Criador do universo. Quem são os acusadores de Deus? E Deus desmascara. Os acusadores de Deus são ingratos, nós lemos no texto. Os acusadores de Deus são insensíveis. Os acusadores de Deus são pessoas equivocadas religiosamente falando. As acusações que eles levantaram contra Deus era que Deus era passivo diante das injustiças. Deus simplesmente olhava para tudo, via tudo acontecendo e não fazia nada. Que Deus fazia 2 pesos e 2 medidas, fazendo vista grossa para o ímpio e cobrando duramente aqueles que eram seu povo. Deus é acusado de
de fazer um julgamento impuro, um julgamento infame, e Deus é acusado de ter um caráter corrompido. Agora, Deus não fica passivo, Deus se defende. E o texto que na semana passada nós vimos que nessa defesa, Deus vai mostrar que o seu juízo, ele é certo, ele virá. Não importa quanto tempo demore. E Deus alerta o povo, não duvide, porque o meu juízo virá. O sol da justiça nascerá, eu mandarei justiça. E ela chegará, segundo aspecto, na sua defesa, Deus diz, a minha justiça é repentina e é inesperada. Ninguém sabe quando eu vou fazer a minha justiça, mas eu vou fazer, não duvidem disso. Além disso, Deus afirma que a sua justiça, ela é uma justiça que virá numa ocasião oportuna. Ela vem no momento certo, ela não vem nem antes e nem depois, ela vem na hora oportuna. Nós estudamos isso também. E por último, nós vimos que a justiça de Deus é majestosa, e por ser majestosa, ou seja, por ser uma justiça diferente da justiça dos homens, uma justiça santa, uma justiça separada, majestosamente santa, essa justiça vem não só para punir, mas ela vem também para restaurar. E nós paramos nesse ponto. E quando Deus manda a justiça, quem é a justiça? Nós estudamos isso bem semana passada. A justiça é Cristo. Cristo veio. Ele veio para manifestar a justiça de Deus. Ele é o sol da justiça. Ele mostrou a verdade. Ele interpretou a lei corretamente. Ele fez a justiça nele mesmo, porque ele se tornou justiça para nós. Como Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Paulo não estava querendo dizer que a lei acabou, mas ele estava dizendo que a finalidade da lei era Cristo. Ou seja, a lei apontava para Cristo, o único que seria capaz de cumpri-la e seria capaz de nos justificar das nossas injustiças. Por isso que ele é a justiça para todo o que crê. Mas a justiça não deixa, a justiça sempre foi para proteção, para precaução e para punição. E ainda que eu não consiga cumprir essa justiça, ela é absolutamente necessária para a minha vida. Agora, quando eu penso em justiça completa, total, essa justiça é Cristo. Ele veio na plenitude dos tempos, fez em si mesmo justiça para a nossa redenção, e ele vem no limiar dos tempos. E ele vem para quê? Vem para completar essa justiça. No nosso caso, ele levou o nosso castigo e pagou a nossa pena na cruz do Calvário. No caso daqueles que não creem, no último dia, ele vem para executar o castigo e o juízo de Deus contra eles. Então a justiça plena é Cristo. Aquilo que não for feito justiça debaixo do sol, enquanto nós estamos aqui nesta vida, será feito no último dia, quando Cristo vier. Nenhum ato de injustiça sequer passará impune. Aqueles que foram praticados pelos salvos, eles foram cobrados de Cristo. E aqueles que forem praticados pelos ímpios, Cristo cobrará deles. Mas todos pagarão. Então, o povo daquela igreja, o povo daquela nação, precisava ser cientificado disso, que a justiça viria. Eles estavam vendo lá o ímpio prosperando, eles estavam vendo o cara que fazia falcatrua indo bem, e eles estavam incomodados com aquilo. Se já não bastasse a própria infidelidade deles, aos olhos deles, alguma coisa estava muito errada com a maneira de Deus agir. Por quê? Porque eles ouviram uma história em que Faraó tentou matar o povo, Deus matou o exército de Faraó. Saul tentou matar Davi e Saul acabou morto. E eles têm histórias no histórico deles em que Deus fazia justiça, e uma justiça que é taxada por muitos como uma justiça sanguinária. E de repente eles estavam ali numa nação que toda hora alguém estava invadindo, toda hora alguém estava usurpando, roubando, e parece que nada acontecia. Na realidade, o grande problema estava com eles mesmos. Eles não tinham fé, eles não tinham fidelidade, e eles duvidavam do amor de Deus, e agora estavam duvidando da justiça de Deus. E Deus diz, a minha justiça vem, ela vem no momento certo. É como se ele estivesse dizendo, se os pais de vocês confiaram. Malaquias não precisava lembrar o povo, que o povo sabia disso. Mas se eles pensassem um pouquinho na história do passado, eles iam lembrar que esses mesmos exemplos que eu citei aqui, que o povo ficou escravo no Egito 300 anos, antes que viesse o libertador. Que o próprio Davi fugiu de Saul durante vários anos. Que o próprio Davi muitas vezes teve a oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos, e ele não fez. Pelo menos 2 vezes que nós sabemos na Bíblia, em que ele pegou Saul desprevenido dentro de uma caverna, fazendo suas necessidades. E ele não executou.
E pior, no dia em que o mensageiro veio trazer a notícia, sabe aquele fofoqueiro de plantão, fica sabendo um negócio, vem correndo contar? Veio correndo contar para Davi: Saul morreu. Você está contente por quê? Morreu o seu rei, pode mandar matar. O cara que se alegra com a morte do rei dele, não servia para ser súdito de Davi. Então, justiça tem a sua hora e tem o seu tempo. E Deus sabe quando é a hora e Deus sabe quando é o tempo. Mas se falhar no seu tempo e no meu tempo, eu não posso pela fé perder de vista e nem me esquecer que eu posso até não ver com estes olhos terrenos a justiça sendo feita. Mas um dia, quando eu estiver nas alturas com o Senhor, pela graça e misericórdia dele, eu verei a justiça cumprida. Porque acima de tudo, toda injustiça que é praticada debaixo do sol é praticada primeiramente contra Deus. Aí depois contra nós. E às vezes somos nós que praticamos essas injustiças. Então esse é o contexto de tudo que nós vimos até aqui. E aí, hoje, a partir do versículo 6, o que nós temos? Depois de Deus ter promulgado todas estas denúncias, estas duras repreensões para a nação de Israel, por causa daquela religião deles fria, sem fervor, por causa da infidelidade deles, Deus vem agora e propõe restauração para eles. Então, o tema deste período aí que nós pegamos, desse trecho, do versículo 6 ao versículo 12, do capítulo 3, é um chamado à restauração. É isso que Deus está fazendo aqui. Não está fazendo um chamado à restauração passando a mão na cabeça. Não está fazendo um chamado à restauração fazendo vistas grossas à vida que aquele povo está levando. Mas ele está fazendo um chamado à restauração segundo os padrões dele, com condições que ele vai impor, mas mostrando que ele continua sendo o Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus que ama a nação de Israel. Assim também os convites de restauração de Deus para a nossa vida, eles são sempre assim. Deus está sempre nos chamando a um conserto. Deus está sempre nos chamando a uma restauração. Mas não é a restauração do jeito que a gente quer. A restauração do jeito que Deus quer. Então vamos olhar o texto. Olha, a primeira questão que nós precisamos considerar, quando nós olhamos para o versículo 6, aqui do capítulo 3, é que Malaquias mostra que uma audiência conciliatória está começando. Deus está chamando um povo para aquelas audiências, não para disputar o mérito. Não é para disputar mérito mais. Agora é para conversar a respeito de conciliação. Há algum tempo atrás, eu não sei se ainda está tendo isso, mas há algum tempo atrás tinha o Fantástico aos domingos, ele mostrava lá um momento de audiências conciliatórias. Então ele pegava, acho que fizeram uma campanha lá com alguns advogados para desenrolar um pouquinho dos processos que estavam lá. E aí alguns casos eles mostraram na televisão, que chamava lá as duas partes, contava a história das duas, e colocava lá diante de uma mesa e vinha um conciliador lá, acho que público ou federal, não sei. E esse conciliador propunha lá para eles: olha, você cede um pouquinho aqui, ele cede um pouquinho ali e acaba a briga. Melhor um mau acordo do que uma boa briga, né? Então ele ia lá e propunha e acabava que a maioria dos casos davam certo. Eu assisti a alguns que não deram. A pessoa preferiu continuar a disputa lá judicial e não acertaram. Mas é isso que está acontecendo, que é essa mesa aí entre as duas partes. Só que neste caso, quem está tomando a iniciativa e quem tem o papel de parte acusada e também de juiz é o próprio Deus. E esse Deus chama o povo e fala assim: olha, eu quero entrar em concerto com vocês, eu quero restaurar a vida de vocês, eu quero restaurar a nação de vocês, o culto de vocês. Segunda questão que Malaquias mostra é que os termos dessa conciliação, eles são estabelecidos firmemente pelo Senhor, com base nas acusações que Deus já tinha feito, e com base numa acusação que Deus vai reafirmar nesse texto que nós já lemos. E terceiro, Malaquias, ele fala sobre a necessidade. A necessidade não era de Deus, a necessidade é do povo. É o povo que está numa situação de réu, é o povo que está numa situação de culpado, e é esse povo que está sendo prejudicado. É este povo que perdeu a sua produtividade, perdeu a sua prosperidade, perdeu a sua paz. É esse povo que está com uma terra adoecida, que não produz, que é esse povo que estão com as suas sacolas furadas. É esse povo que o devorador tem acabado com tudo que eles têm.
a vida deles parece um saco sem fundo, trabalha e nunca consegue ter nada. É esse povo que está precisando de conciliação. É esse povo que precisa de um encontro com Deus. Deus chama então este povo, no versículo 6 ao versículo 12, a uma restauração. E aí a gente vai dividir isso daqui em 3 sermões, em três estudos para nós. Eu quero pegar o primeiro hoje, se der tempo de nós entrarmos no segundo, vou pegar. E o terceiro é um especificamente falando sobre a questão de dízimos. Primeiro, eu quero dar como tema para ele, que é a primeira parte do texto, usando o versículo 6 somente, tem a seguinte proposta para nós. A restauração de Israel e, portanto, da igreja, está fundamentada no caráter imutável de Deus. Ou seja, qual que é o fundamento para dizer que é possível, que foi possível restauração para Israel e que é possível para restauração para qualquer igreja e para qualquer povo que esteja vivendo uma vida de infidelidade? A base para essa restauração não é o mérito humano. A base para essa restauração não são as atitudes em contrapartida do próprio homem. As bases para essa reconciliação não são as obras que eu vou praticar. Em primeiro lugar, esta restauração é possível porque Deus é imutavelmente um Deus de amor e um Deus restaurador. Esse é o fundamento. Porque infidelidade, nós praticamos várias. E a probabilidade que a gente venha praticar é muito grande. Se não fosse assim, João não teria escrito: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Se depois da conversão nós tivéssemos 100% garantidos de que nós jamais voltaríamos a tropeçar, João não precisaria ter escrito esse texto. Então, o que é o fundamento para a minha restauração? Não são as minhas obras. O fundamento para a minha restauração e para saber que Deus quer a restauração de uma igreja, que Deus quer a restauração de um povo, é o próprio amor imutável de Deus. É o caráter imutável de Deus, que é um caráter sempre assim. Então eu posso usar o versículo 6. Versículo 6 diz assim, olha: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe por que eu não acabei com vocês ainda? Porque eu não mudo. E aí, está implícito no texto aqui, aquela lista de atributos de Deus. Malaquias não precisa citar aqui, mas o povo sabia muito bem o que Deus estava dizendo. Vocês só não são destruídos, eu só não extermino vocês, porque alguns atributos do meu caráter imutável não me permitem fazer isso. Meu amor, minha longanimidade, minha misericórdia, essas coisas fazem parte do caráter, minha bondade, fazem parte do caráter de Deus. Quando a gente olha para o mundo do jeito que ele está hoje, e olha para a própria igreja como ela está hoje, a gente fala assim: mas por que Deus ainda aguenta tudo isso? Porque Ele é um Deus imutavelmente amoroso, bondoso, misericordioso, justo também. Ele não extravasa a justiça dele, Ele faz na medida certa. Então, por que eu sei que Deus tem restauração para a minha vida? Por que eu sei que se eu estou passando por um período de frieza, eu não preciso desistir, eu não preciso me amargurar, me angustiar achando que para mim não tem mais solução? Porque o meu Deus não muda. E esse mesmo Deus que propôs restauração para Israel e para Judá, muitas vezes é o mesmo Deus que continua nos chamando ao conserto e nos chamando à restauração. Então há esperança, há chance para você. Infelizmente existem denominações que esqueceram desse texto, e de muitos outros que falam sobre isso na Bíblia. Mas eu já contei para vocês aqui uma vez, eu não vou voltar na história inteira, mas logo que eu cheguei em São Paulo, eu conheci uma família na igreja onde eu fui trabalhar, e o pai dessa família, ele passava as tardes de domingo inteira num boteco jogando truco, a um quarteirão da igreja e a um quarteirão da casa dele. E por que ele estava lá? E o resto da família inteira estava na igreja. E aí, um dos filhos dele me contou um dia, depois de algum tempo que eu estava lá, que ele tinha sido membro de uma determinada congregação, de uma determinada igreja, que dizia o seguinte: que quando você comete um pecado,
e chega ao ponto da igreja te excluir, você está riscado do livro da vida e é irreconciliável. Não tem mais jeito. Infelizmente essa denominação existe, está em tudo enquanto é cidade tem. E então o pai dele, de forma muito amarga, dizia dentro de casa, falou assim, não tem mais jeito, a única coisa que eu posso fazer é aproveitar o resto que me sobra aqui, porque depois é a eternidade no inferno. E deu trabalho. Graças a Deus esse homem hoje é um diácono da igreja presbiteriana. Mas foi difícil. Nós gastamos muitas horas, não só orando, como conversando, tentando evangelizar do jeito certo essa pessoa. Por quê? Porque foi vendido uma mentira, foi ensinado uma mentira para ele. Não foi ensinado para ele que esse Deus nosso, além de ser um Deus justo, ele também é um Deus gracioso. Ele também é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus de oportunidade. E é isso que Deus está fazendo com aquela nação. E Malaquias está ressaltando isso. Malaquias está trazendo uma palavra de Deus para aquele povo, dizendo assim, Deus quer a restauração de vocês. E o povo está perguntando, mas será que dá para acreditar que Deus quer mesmo? Dá, porque Deus é imutável. Ele já restaurou outras vezes. E se precisar, ele vai restaurar de novo. Porque esse Deus é imutável. E essa restauração não se baseia no que vocês estão fazendo. Essa restauração se baseia no caráter imutável de Deus. Então Deus está sempre chamando a um conserto. O segundo aspecto, quando eu penso nisso, não é só que Deus é imutável no seu ser, mas Deus é também imutável em relação à sua aliança. Olha, o que a Bíblia diz sobre a aliança do Senhor conosco? Diz que ainda que vocês sejam infiéis, Deus permanece fiel. E a Bíblia repete isso para nós inúmeras vezes, e nós podemos aprender isso. E o livro de Malaquias, quando nós começamos o estudo, lá no capítulo 1, nós vimos isso várias vezes declarado. Olha, se você quiser voltar aí, volte aí no capítulo 1, veja alguns versículos que nos reafirmam isso. O versículo 2 diz, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E aí a continuação do texto ele vai mostrar, e uma vez que amei a Jacó, o meu amor por ele não muda. Jacó fez um monte de coisa errada, mas meu amor por ele não vai mudar. Eu restauro Jacó. Mas eu me aborreci de Esaú, e o povo descendente dele é um povo contra quem Deus está aborrecido o tempo inteiro. E esse texto vai concluir dizendo que este povo é o povo contra quem, olha lá, se você puder ler aí, veja o versículo 4. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então, diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Às vezes, do mesmo jeito que o meu amor por Jacó não muda, o meu aborrecimento pelo povo descendente de Esaú também não muda. É duro isso, mas essa é uma verdade que consolida a nossa esperança, a nossa fé e a nossa convicção, que ainda que a gente tropece, nós temos um Deus que nos ama, e esse Deus é um Deus de restauração, e este Deus é um Deus fiel à aliança. Uma vez que ele pôs o meu nome no livro da vida, ele não tira, como muitas denominações ensinam por aí, que Deus está com uma borracha e um lápis, uma borracha e um lápis. A hora que você faz uma coisa certa, ele escreve seu nome. No outro dia você faz uma coisa errada, ele mete a borracha lá. Isso é ensinado por aí, a torto e a direito. Eu cresci numa denominação que os cultos de quarta-feira e de semana, a igreja estava entupida de gente, mas não estava entupida porque queria aprender, não. Estava entupido porque era ameaçado de ficar em casa e Jesus voltar, e quem estivesse em casa ia para o inferno. Aí o povo vem mesmo. Se eu ensinar isso daqui, vocês vão ver que entope de gente durante a semana. Pode fazer culto de segunda a segunda. Quem quer ir para o inferno? Quem quer correr o risco? Mas é mentira. É uma mentira. Porque o amor do Senhor nunca muda. Não muda porque Deus é imutável no ser, e não muda porque Deus é imutável na sua aliança. E não só isso. Aí, se você quiser anotar para você ler em casa, depois você pode ler Êxodo 2:24, você pode ler 2 Timóteo 2:13, você pode ler o próprio texto de Malaquias no capítulo 1 inteiro, e você vai ver afirmações sobre essa fidelidade de Deus à sua aliança.
Se você quiser ler Gênesis, leia lá e veja Deus reafirmando a aliança. Ele vai fazer uma promessa a Abraão, depois ele vai reafirmar essa aliança a Abraão, depois ele vai reafirmar essa aliança a Isaac, depois ele vai reafirmar essa aliança com Jacó, depois ele vai reafirmar essa aliança com os filhos de Jacó. E Deus é este Deus que fez uma aliança e Ele não vai voltar atrás. Ele não muda. Ele é um Deus imutável, não só no seu ser, mas na sua aliança. E por fim, então, este versículo 6, ele me dá um conforto. E que conforto é esse? Que a imutabilidade de Deus no seu ser e na sua aliança é a minha segurança. E é a segurança do povo de Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu sei, a resposta é óbvia. Você já se sentiu inseguro? Quem aqui nunca se sentiu inseguro? É melhor perguntar assim. Todos nós nos sentimos inseguros. O dia de amanhã traz insegurança. As coisas que nós ouvimos trazem insegurança, notícias. Hoje eu estive com o Sr. Paulo Neves. O Sr. Paulo Neves passou 15 dias de tormento, porque ele foi no médico, o médico constatou que ele estava com a próstata inchada, e aí pediu uma biópsia. Fez a biópsia e falou, daqui 15 dias sai o resultado, mas ao que tudo indica é algo grave. Aí você imagina como ele ficou. Homem experiente, homem antigo na fé. Mas ele falou para mim hoje, pastor, todos os anos de fé não serviram para acabar com a insegurança desses 15 dias. Porque eu amanhecia, eu orava e meu coração se enchia de fé e de esperança. Mas à medida que as horas do dia iam passando, a minha mente ficava, mas e se? E se? E se? E eu começava a pensar naquilo, eu não tinha vontade de sair de casa, não tinha vontade de olhar para o lado de fora. E eu ficava pensando, será que eu vou morrer? Será que eu vou operar? O que vai acontecer comigo? Como é que eu vou ficar? Eu passei 15 dias que serviu pelo menos para uma coisa, para eu perceber que a minha fé é muito menor do que eu imaginava que ela era. E que eu preciso muito mais de Deus do que eu imaginava que Ele era. Mas o dia glorioso foi essa manhã. Porque quando o resultado chegou e eu abri, o resultado deu negativo. Quer dizer, não tem nada comigo. Eu tive uma inflamação urinária lá, de bexiga e gerou isso. Mas eu não tenho nada, pastor. Aí que eu vi o quanto eu fui incrédulo diante de Deus, porque talvez eu até tivesse, e Deus ouviu minhas orações nesses dias, mas eu fiquei inseguro todos os dias. Essa palavra é uma palavra que acompanha a gente. A gente fica inseguro quando a gente faz coisa errada, e aí a nossa consciência nos acusa, ou a palavra de Deus nos confronta. A gente fica inseguro quando alguma coisa imprevisível acontece. E onde eu posso encontrar segurança? Eu posso encontrar segurança na imutabilidade do amor de Deus, e eu posso encontrar segurança na imutabilidade da aliança que Deus tem conosco. Então, quando nós pensamos em restauração, nós primeiro precisamos lembrar o quê? Precisamos que o Deus que está sempre propondo restauração para nós é um Deus imutável. E é por isso que eu posso ter segurança. Não é segurança para eu sair por aí fazendo besteira e falar assim, Deus é um Deus de amor, é um Deus que restaura, então eu vou aproveitar um pouquinho esse final de semana, segunda-feira eu caio de joelho lá e eu sei que Deus... Não é isso. Isso aí é tentar Deus. Mas é a segurança de saber que se alguma coisa der errada, é o que João diz lá em 1 João, se alguma coisa der errada, eu tenho um advogado junto ao Pai. Eu tenho o amor de Deus. Eu tenho um Deus restaurador pronto a me atender. Então, o versículo 6 me ensina isso. Mas ainda eu gostaria de passar com vocês o versículo 7. O versículo 7 tem uma segunda mensagem para nós. E a mensagem do versículo 7 é: a restauração de Israel, ou da igreja, é fruto de um convite gracioso de Deus e não de uma iniciativa humana. Sempre quando nós passamos por uma situação de declínio, quem dá o primeiro passo é Deus. Isso é assim desde a nossa conversão. Não fui eu que dei um passo em direção ao Senhor. Foi Ele que deu vários passos em direção a mim. Porque a Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados.
Morto não anda atrás de Deus. Morto não procura Deus. Morto não busca Deus. Morto não ora. Morto não quer saber de igreja. Morto não faz nada. Morto anda segundo a correnteza. É um corpo jogado no rio. E ele segue o curso desse mundo. É isso que morto faz. Então, desde a minha conversão, a todos os outros momentos em que Deus nos chamou para um concerto, essa é uma obra que tem uma iniciativa de Deus. E é uma iniciativa graciosa. Deus não faz isso porque olha para você e fala assim: nossa, essa semana você foi bonzinho, vou te dar uma chance. A gente faz isso com os filhos da gente. A gente faz isso com funcionário. Mas Deus não faz assim com a gente. Deus diz assim: ó, você está numa pior. Você está arrebentado. Eu quero você, eu quero restaurar, eu quero levantar você. Eu, como pai, não aguento ver um filho meu na pior. Eu quero restaurar. Essa é a atitude de Deus. Então, o versículo 7, olha lá, olha que interessante. Versículo 7 diz assim: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. A primeira parte, por enquanto. Ou seja, quem toma a iniciativa? Deus fala assim: ó, não é de hoje que vocês são desobedientes. Desde os dias dos pais de vocês, vocês se rebelam contra os meus estatutos. Mas eu digo para vocês: tornai-vos a mim, e eu vou me tornar para vocês. A iniciativa é de Deus. Deus que busca. Deus propõe um conserto. É óbvio, Deus põe condições. Ó, vocês vão me buscar. Não é assim também, né? Vocês vão me buscar. Mas eu dou uma garantia para vocês: vocês vão me buscar e eu vou me tornar para vocês. Eu voltarei para vocês. Então, eu posso entender o seguinte: primeiro, o convite, esse convite gracioso de Deus, revela a paciência e a perseverança de Deus em restaurar-nos. Deus não desiste. Ele vai trabalhando na sua vida. Ele vai te chamando. Às vezes Deus vai estreitando o nosso caminho. Domingo eu estava dando estudo aqui pela manhã, estava dizendo que a gente tem o hábito de achar que bênção é só coisa que aos nossos olhos parecem boas. Mas as maiores bênçãos que nós recebemos são as coisas difíceis da vida. Porque as coisas boas, você já perceberam que coisa boa não muda você em nada? E se mudar, provavelmente vai mudar para pior. O que muda a gente são coisas ruins. Quando você passa por uma situação de conflito, por uma situação de tribulação, por uma situação de doença, isso mexe. Isso amolece o coração da gente, isso muda o comportamento. Mas quando você senta diante de um banquete, você muda para pior. Você pode pensar no seguinte: por que que Deus, depois que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, expulsou o homem do jardim do Éden? Tem que ter uma resposta para isso. Você vai lá para Gênesis e vai descobrir que Deus fez isso para que o homem não tocasse agora na árvore da vida. Só que a árvore da vida não era proibida. O homem comia. E por que? Imagine, uma árvore com esse nome, árvore da vida. Por que que alguém come dessa árvore? Para viver para sempre, para não morrer. E se você for ler Apocalipse 20, 21, você vai ver que esta árvore estará no centro da cidade santa. E as folhas dela servirão para a cura das nações. Ou seja, ela continuar servindo para a mesma função, para perpetuar a vida do homem. Porque o homem, nós vamos ser carne do mesmo jeito, carne restaurada, corpo glorificado. Mas nós só somos homens porque nós somos feitos de carne e de sopro de vida do Senhor. E nós vamos ser restaurados. Essa terra vai ser restaurada. Nossa locação é aqui. Nossa locação não é no céu. Céu é para corpo espiritual. Mas a cidade santa desce, posa na terra. Nós reinaremos com Cristo para todo sempre aqui. Muito bem. Por que Deus tirou o homem do Éden? Voltando lá. Porque o homem agora pecou. E agora ele tinha uma natureza pecaminosa. E o que acontece com alguém pecaminoso quando você põe ele num ambiente completamente favorável a ele? Vou dar um exemplo. Todo mundo aqui já deve ter ido para um hotel, né? Tem regime que resiste ao hotel? Fica lá 5 dias. O primeiro dia você fala: só vou comer verdura. Café da manhã eu vou comer uma torrada e vou tomar um chazinho. Primeiro dia. Mas está lá aquela mesa entupida de coisa. Vai no segundo dia para você ver o que acontece.
A gente vai, eu tento ir, esse ano eu não fui, porque eu fui para a Coreia, mas a gente vai, eu sempre vou no Congresso da Fiel. O Congresso da Fiel começa na segunda e termina na sexta. Na segunda-feira o auditório está entupido, tem 4, 5, 6 mil pessoas no auditório, lá no Monte Real ou no Majestic, assistindo a palestra. No segundo dia, esse número já dá uma caída assim de 10, 15%. Porque o cara se entope de comida naquele lugar, é piscina, é mais não sei o quê, e fica lá tomando um vinho até mais tarde lá, e fica lá tomando refrigerante, jogando com os amigos lá na área de jogos, e aí no outro dia já acorda meio cambaleado, vou perder a palestra da manhã, vou na segunda. No terceiro dia, o auditório ele já cai 40%. E um dia, uma das vezes que eu fui lá, tinha um conselheiro falando lá, chamado Wayne Mack, e ele foi no último dia falar sobre isso, sobre o porquê que Deus tirou o homem do Éden. E ele está dizendo assim, sabe por que Deus tirou o homem do Éden? Pelo mesmo motivo que as pessoas que estavam sentadas do seu lado não estão mais. Olha para as cadeiras vazias. E tinha muita cadeira vazia. Ele falou, sabe por que eles não estão aqui? Porque eles comeram, porque eles beberam, porque a cama é confortável, porque eles estão num lugar favorável. E quanto mais favorável, mais chance você tem de se deteriorar. E aí ele veio com algo maravilhoso. Ele falou assim, Deus ter nos tirado do Éden foi a primeira bênção pós-queda. Porque se a gente tivesse ficado lá, além de perpetuar a vida em pecado, a gente ia piorar 10 vezes mais do que nós estamos piorando fora do Éden. Então vida, bênção, a gente sempre acha que bênção é alguma coisa como chocolate, como picanha, alguma coisa gostosa, boa de desfrutar. A bênção não necessariamente é isso. Às vezes a bênção vem num pacote de uma doença. Às vezes a bênção vem num pacote de um desemprego. Às vezes a bênção vem num pacote de uma perda. E é assim que Deus acha um jeito de tratar o nosso coração. Ele aperta a gente, Ele amassa. Para quê? Para que a gente mude. Mas mude para melhor, não para pior. Então, quando eu penso em restauração, eu estou pensando num Deus que é paciente e que Ele está me abençoando com aquilo que é necessário para a minha restauração. Nesse caso aqui, Deus estava dando uma dura disciplina sobre o povo. Se olhar para a história recente de Israel no passado, eles tinham ficado, entre os primeiros que foram e os últimos que voltaram, eles ficaram 120 anos escravizados fora da sua terra. Para quê? Para abandonar a idolatria, para abandonar a murmuração. Se voltar um pouco antes para o passado, eles fizeram uma viagem que demoraria 6 meses, eles gastaram 40 anos. Foi duro? Foi. Mas foi para Deus impregnar no coração deles que havia um único Deus. E que esse Deus é um Deus imutável. E contra esse Deus, ai daquele que faz murmuração. Então, eu preciso sempre ter essa convicção. Deus, Ele propõe e Ele trata, Ele dá o primeiro passo para a restauração. Mas nem sempre a restauração vem embrulhada num pacote como uma caixa de chocolate. Às vezes essa restauração ela vem através de choro e de lágrima. Mas Deus é paciente. Ele vai tratando, Ele vai perseverantemente tratando, até que chega uma hora que a minha ficha cai e então a restauração acontece. O convite de Deus à restauração revela um profundo desejo do coração de Deus. Qual que é o projeto inicial de Deus para a vida do homem? Você lembrar lá no catecismo, Deus criou o homem para quê? Deus nos fez com um propósito específico: glorificar a Deus e desfrutar e gozar dele para sempre. O que Deus quer com você na restauração? Deus quer profundamente recuperar você para o supremo propósito da sua vida. Deus tem um projeto para a minha vida e para a sua vida. E esse projeto não é não é me tornar um cara rico. Esse projeto não é me tornar a pessoa mais saudável do mundo. Não é me fazer viver 120 anos aqui sobre essa terra. O projeto de Deus para a minha vida é que eu viva para a glória dele. E para isso, Ele vai fazer o que for necessário. Inclusive me fazer passar pelo vale da sombra da morte, ou inclusive me fazer andar de forma altaneira. Isso depende dele, não depende de mim. Isso é tão interessante,
Eu tenho uma hortinha lá em casa, e a gente acha ilustração para tudo, em qualquer lugar. Basta você ficar atento que Deus está te ensinando em qualquer lugar. Faz mais ou menos uns 9 meses que eu tenho essa horta. E a primeira coisa que eu plantei lá foi cebolinha e salsinha, porque é o que a gente dá mais rápido, é o que a gente usa mais. Lá, plantei. Aí um dia eu decidi mudar um canteiro de lugar lá, e eu peguei só as melhores mudas e replantei no outro canteiro. E o resto eu joguei num canto lá e morreram. As mudas fraquinhas eu deixei lá. Morreu, a maioria morreu. E eu estou sempre mexendo ali de um lado, mexendo do outro. Todo dia, 5h30 da tarde, eu estou mexendo nessa hortinha. Estou lá fazendo alguma coisinha. Sem eu perceber, num chão pisado entre um canteiro e outro lugar, que eu passo todo dia, a mangueira passa ali para lá e para cá, machuca a cebolinha do canteiro, que às vezes escapa e bate lá. Mas naquele canteiro ali nasceu o pezinho de salsa mais bonito que tem na horta, no chão pisado. E naquele canto onde eu joguei um monte de cebolinha para morrer, está o melhor canteiro que tem de cebolinha, está lá. Nunca aguei, nunca cuidei, nunca fiz nada, mas está lá. Aí vamos lá para as aplicações. Veja só. Às vezes a gente acha que ninguém está vendo a gente, e que não tem ninguém cuidando da gente. Mas é quando não tem ninguém cuidando da gente, que você está experimentando o melhor cuidado, que é aquele cuidado direto da mão de Deus. Aí eu falo, aquela salsinha, aquela cebolinha é a melhor que tem na minha horta, porque as outras, quem cuida sou eu. Aquelas duas ali é 100% cuidado de Deus, não tem interferência humana. A gente tem que pensar nisso. Às vezes eu penso que eu estou sozinho no mundo, não tem ninguém olhando para mim, ninguém está ligando para mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu sou pisado pelos homens, eu sou pisado pelos irmãos, e parece que ninguém está olhando. Deus está olhando. Não tem gente cuidando de você, mas tem Deus cuidando de você. E esse tipo de cuidado é melhor do que o cuidado de 1000 homens. Que é a primeira aplicação. Segunda que eu vejo quando eu olho para essas, que eu vejo todo dia elas estão lá no meu caminho, e elas são uma lição para mim. O dia que eu olho lá, eu falo assim, olha, o Deus que nós servimos é um Deus que colhe onde ninguém plantou. Isso é um texto bíblico. É um texto, não sei se vocês lembram onde está esse texto, mas é na parábola dos talentos. Deus distribuiu talentos, e teve um camarada que recebeu um e fez o quê? Enterrou. E daí o senhor dele chegou para ele e falou assim, você não sabe que o Senhor colhe aonde ele nem plantou? Você ficou com medo de usar o talento? Você acha que Deus é impotente, que ele não podia abençoar? Você ficou com medo e enterrou. Mas Deus é um Deus que é capaz de colher da onde ele nem plantou. Você acha que ele precisa? Ele estava te dando uma oportunidade de você trabalhar, porque ele não precisa do seu trabalho para multiplicar os bens dele. Isso é uma grande lição para nós. Às vezes a gente se acha bom demais, a gente acha que Deus está dependendo da mão da gente para ele fazer alguma coisa. Deus colhe onde ele não plantou. Então, esse Deus é o Deus a quem nós servimos. Você pode estar no ambiente mais desfavorável do mundo para você, mas se Deus quiser colher em você, ele vai colher. É ele que faz essas coisas. Por quê? Porque Deus tem um desejo profundo por restauração. Ele ama a vida. Desde a vida de uma cebolinha e de uma salsinha. É assim que eu vejo. Quando eu olho para aquelas coisas plantadas ao redor, eu vejo assim. Deus tem um amor tão profundo pela criação dele, que até uma plantinha dessa, ele não deixa. Eu lembro do segundo texto, e a terceira lição. Que o Senhor não apagará a cana que fumega, não esmagará a cana que fumega. Ou seja, aquilo que foi cortado, que foi queimado, e tem um broto vivo lá dentro, que ninguém mais enxerga. Deus não vem aqui para, deixa eu acabar de matar. Não. Deus restaura, ainda que esteja lá cortado, queimado e abandonado. Deus vai lá e faz algo que nenhum homem pode fazer. Deus restaura. Então eu nunca posso perder de vista esse caráter de Deus, de ser um Deus que deseja profundamente a restauração da sua e da minha vida, a restauração da vida dos nossos filhos, a restauração de alguém que de repente a gente não vê há tantos anos.
Então por isso você pode orar. Lembra das pessoas que de repente não estão mais aqui. Comece por você mesmo, lembra de você. Deus quer a sua restauração, Deus quer a minha restauração. Eu não preciso duvidar, eu posso duvidar de todo. Posso duvidar do pastor, posso duvidar do presbítero, do diácono, da igreja, da denominação mundial, mas eu jamais posso duvidar de Deus, porque isso faz parte do caráter de Deus. Deus quer a nossa restauração. E não só a nossa, das nossas famílias, dos nossos amigos, daqueles que foram nossos amigos, que a gente nem tem contato mais. Deus quer a restauração, porque esse nosso Deus é um Deus que tem um profundo desejo por restauração. É o que está nesse texto. Deus diz: desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes, tornai-vos para mim. Deus, eu quero que vocês voltem para mim. Voltem para mim, eu vou voltar para vocês. Terceiro e último, encerrando. O convite revela a dinâmica relacional do restaurador. Eu me tornarei para vós outro, diz o Senhor dos Exércitos. Mas antes, tornai-vos a mim, e eu me tornarei para vós outros. É uma dinâmica. Deus está dizendo assim, ó, vem para cá, vem para junto de mim, e vocês vão ver que eu vou para junto de vocês. E aí eu encerro que quem abre mão, ou quem deixa de experimentar essas coisas, somos nós mesmos. Ou por duvidar do caráter restaurador de Deus. E aí nós não acreditamos, nós ouvimos uma pregação e nós pensamos, isso é muito bonito no texto, é muito bonito na pregação, mas no dia a dia a coisa não é assim. Você não sabe de nada. Perdoe eu dizer assim, mas você não sabe de nada. O texto de Jeremias que eu estou usando já há 3 domingos seguidos, é o texto de Jeremias 29, versículo 13. Já dá para saber de cor, não dá? Como é que é? Vamos lá? Vocês não lembram? Então abre a Bíblia lá. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o versículo que está antes desse? Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. O nosso problema é que a gente acha que Deus é igual a gente. A gente está sempre pensando mal. A gente está sempre pensando assim, olha, eu não vou procurar fulano, porque se eu for falar com ele, ele vai despejar um balaio de roupa suja em cima de mim. Ele deve estar com uma raiva terrível de mim. A gente está sempre assim. E a gente acha que Deus é assim também. Mas não, olha, se eu for buscar Deus, Deus vai descer um raio lá de cima, vai partir minha cabeça. Vocês acham que não? Eu já subi púlpito para pregar assim com essa sensação. Rapaz, na hora que eu abrir a Bíblia e começar a falar, vai partir um raio lá de cima, vai me arrebentar em 2. E olha que ia ser bonito ver esse púlpito achando em 2 lados. Nada contra o púlpito, é que deve ser uma cena interessante. Mas a gente tem esses pensamentos sobre Deus. Agora Deus responde: eu não tenho esses pensamentos sobre vocês. Deus é um Deus que tem um profundo desejo de restaurar. Aí ele disse: tornai-vos a mim, e eu me tornarei a vós. Deus está dizendo assim, me busca, ora, experimenta orar. Ora, me busca, me procura, e eu vou voltar para vocês. É isso que a gente precisa fazer. Quando eu cheguei no Brasil, a primeira pessoa que veio conversar comigo sobre a Coreia disse assim: e aí, o que tem na Coreia? Eu falei: na Coreia tem um monte de gente buscando a Deus. É isso que tem lá. E o resultado está em todos os cantos por onde você olha. Todos os lugares. E o que tem lá? Tem um povo que acredita que Deus quer restauração. Tem um povo que acredita que Deus ama. Tem um povo que acredita que Deus perdoa. Tem um povo que acredita que Deus faz coisas impossíveis. Tem um povo que acredita que Deus converte. Tem um povo que acredita que se eles orarem, Deus pode mover montes. É isso que tem na Coreia. Tem um povo que acredita neste profundo caráter de Deus, de desejo de restauração. E então eles oram, e eles confiam, e eles rasgam o coração deles diante de Deus. E então eu quero encerrar essa primeira parte do texto com vocês dizendo isso. Deus quer a restauração desta igreja sem fervor, que é a igreja de Israel, e que de repente somos nós também. Deus quer a restauração desta igreja infiel,
que foi a igreja de Israel e que de repente somos nós também. Deus quer a restauração dessa igreja fria, que foi o povo de Israel e de repente somos nós também. Não duvide disso, Deus quer. E o que Deus está dizendo para mim e para você? Tornai-vos a mim, e eu me tornarei a vós. Domingo eu encerrei dizendo isso, a pregação domingo à noite. Nós estamos correndo atrás de 1 milhão de coisas que não tem a menor importância, e não estamos correndo atrás e buscando aquilo que de fato é a única busca que tem um valor debaixo do sol. É a busca por Deus. A gente busca dinheiro, a gente busca conforto, a gente busca segurança, a gente busca paz, a gente busca reconhecimento dos homens, mas o que a gente precisa buscar é Deus. Tornai-vos a mim, e eu me tornarei a vós. A gente quer ver coisa grande acontecendo? Então a gente precisa buscar o Senhor. A gente precisa ir atrás, porque Deus, Ele tem pensamentos bons a nosso respeito. No que tange a salvação, Ele entregou o Filho dEle para nos salvar. Você acha que tem alguma outra área da vida que Ele está mal intencionado com você? Se Ele foi capaz de dar o Filho dEle por você, Ele tem coisas extraordinárias para todos nós, mas nós precisamos buscá-lo. É mais ou menos assim. A gente está aqui sentado numa boa, como se a gente estivesse numa colônia de férias, e Deus está dizendo assim: vocês entenderam tudo errado. Eu dei meu filho para morrer na cruz no lugar de vocês, para vocês continuar a obra dele. Não foi para vocês ficarem de férias. Vocês entenderam tudo errado. Vocês estão salvos, não vou tirar a salvação de vocês, mas vocês estão me glorificando? Não estão, porque o que eu queria é que vocês dessem continuidade ao que o meu filho estaria fazendo se ele tivesse aí até hoje. E ele não ia morrer, porque ele não tinha pecado. O salário do pecado é a morte. Sem pecado vive para sempre. Aí ele morreu a morte de vocês, para vocês poderem viver a vida dele. Aí vocês estão fazendo o quê? Vocês estão usando a vida de Cristo para fazer, para correr atrás de conforto, de segurança, de reconhecimento, de riqueza, de saúde, de uma série de coisas. Esse é o nosso problema. Então, Malaquias chamou a atenção do povo lá em Israel, e Malaquias chama a nossa atenção hoje aqui. Deus quer nos restaurar. Tornemos para Deus, e Ele se tornará para nós. Por quê? Porque Ele é essencialmente um Deus de amor, porque Ele está profundamente comprometido com a nossa restauração. Creia nisso, pois isso é a palavra de Deus. Creiamos nisso, todos nós. Isso é a palavra de Deus. E ainda que você esteja como aquela mudinha lá, jogada de escanteio, lembra de uma coisa: até os homens podem não estar olhando para você, mas Deus está. E Deus vai fazer de você a melhor plantinha do canteiro dele, mesmo sem interferência dos homens, porque isso tudo é do Senhor. A gente precisa confiar nele. Feche os olhos, vamos orar.